reino dos céus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos de vocês aqui ouviram a mensagem de domingo em Chelsea? Levanta a mão assim, quem ouviu? Além do irmão Júnior. Você ouviu? De domingo de manhã? Ouviu também? Amém. Então tem uma boa parte que não ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Hã? Você ouviu? Não, mas tem mais coisa. Eu não consegui falar nem 15, nem a metade da mensagem, por causa do tempo, mas então, vou abrir aqui para vocês. Aqui. Não precisa esticar, não. Só abrir normal. Só abrir mesmo. Não precisa esticar. Só cá, quer dizer. Amém. Enquanto isso, você pode abrir na sua Bíblia comigo, em João, no capítulo de número 17. Evangelho segundo escreveu João, número 17. João normal, né? Evangelho de João. Evangelho de João. O João 17. Isso. No versículo, a partir do versículo de número 21. João, capítulo de número 17, a partir do versículo número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Todos estão aí? Amém. Então diz assim, ó. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Amém? Até aí por enquanto. E eu vou me ajeitando aqui. Hoje foi um dia um pouquinho extraordinário do nosso normal. Obrigado pelo fundo aí, vaso. E para os que ouviram domingo, eu não vou pregar a mesma mensagem, vou só usar o mesmo exemplo e adicionar algumas coisas que eu gostaria muito de ter compartilhado. Na verdade, essa mensagem dá 4 mensagens, mas teria que dividi-la, né, porque ela tem muito conteúdo. E meu objetivo não é cansar os irmãos, é só transmitir para os irmãos a mensagem e dispensar os irmãos e os irmãos serem abençoados. Amém? Irmãos, deixa eu fazer uma oração primeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nessa noite eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer pelos louvores que aqui foram entoados, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oração inicial, Senhor, pela palavra que foi lida. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Nós sabemos que há poder na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra ela é verdade, Senhor. A Tua palavra ela é fiel, Senhor. E ela está apta, Senhor, a ir até a divisão de juntas e medulas, ó Pai. Senhor, nessa noite, papai querido, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra venha fazer aquilo que lhe apraz. Assim como a Priscila ministrou aqui no domingo, Senhor, ela disse que a palavra do Senhor é como a chuva, Senhor, que ela cai e ela não volta sem que ela esteja estabelecido, cumprido, Senhor, efetuado, ó Pai, o querer, meu Deus, e o objetivo dela. Por isso, nessa noite, papai querido, eu te peço da mesma forma, Senhor, que a Tua palavra venha falar nos nossos corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, traga a nossa mente, Senhor, para dentro desse santuário, Senhor. E que as coisas que aconteceram lá fora do nosso dia, Senhor, possam ficar lá. Papai querido, e esse momento, Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. É gostoso orar, né, irmão? Dá uma paz.
Você sente aquele alívio do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Amém. Quem está cansado do dia de trabalho aí? Pode falar, irmão. Que o Senhor ele vai te restaurar nessa noite, assim como Ele está me restaurando aqui também. Hoje fez calor, na verdade, nós almejamos o calor, mas quando ele chega, até que nós venhamos adaptar com o calor, a gente sofre um pouquinho, né? Ontem eu tomei sol na minha nuca o dia inteiro, e quando chegou a tarde eu falei, meu Deus do céu, como que está quente. Mas eu tive que glorificar o Senhor, porque alguns dias atrás estávamos pedindo esse calor, na verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre o modelo de unidade. Deus me deu a oportunidade de ministrar essa palavra em Chelsea nesse domingo passado. E quando o Senhor me deu essa mensagem, o Senhor falou muito comigo, porque ela está baseada na oração que Jesus fez. E uma das coisas é que nós precisamos entender o ponto 1 dessa mensagem, eu vou ser bem breve hoje. O ponto 1 dela é a manifestação da glória de Deus, ou o agir sobrenatural do Senhor, só acontece ou só se estabelece quando nós estamos em unidade. Ou seja, quando Deus ele quer se revelar para alguém, André, quando Deus quer se revelar para a igreja, essa mensagem ela é uma mensagem mais do âmbito da igreja de modo geral. Quando o Senhor quer se revelar para a igreja, irmã Kenny, quando o Senhor quer trazer um nível novo de glória, um nível novo de poder, que o Senhor quer se revelar com maravilhas. E quando eu estou falando assim, eu estou dizendo de sinais realmente, de cura, milagres, operação de maravilhas. Eu não sei se algum de vocês já presenciaram uma operação de maravilha, coisas desse tipo. Quando o Senhor quer se manifestar dessa maneira, Ele precisa que a igreja esteja em unidade. Porque se a igreja não estiver em unidade, Ele não pode manifestar a glória dEle. A outra coisa que o Senhor precisa é que a igreja esteja em santificação. Lá em Êxodo, quando Deus decide falar com o povo e fala, Moisés, manda o povo se santificar, porque amanhã eu vou aparecer no monte e eu vou me revelar a eles, eu vou fazer uma manifestação de glória nesse lugar, eles vão me conhecer. E daí o povo, quem lembra dessa passagem? O povo ficou com medo, não é verdade? Mas o Senhor falou assim, fala para eles santificarem. E com Josué também foi da mesma forma, quando eles estavam próximos a atravessar o Rio Jordão, o que o Senhor falou para eles, olha, vocês precisam se santificar. Outra coisa também que o Senhor falou, quando Ele mandou fazer o propiciatório, Ele disse, olha, vocês precisam fazer 2 querubins, e esses querubins vão estar chumbados como uma peça única no propiciatório, porque eu vou querer manifestar a minha presença ali, vou falar com você ali, Moisés. E porque eu vou falar ali, eles precisam ser uma peça só, eles precisam ser uma unidade só. Então Deus ele é muito poderoso e isso para Deus é muito importante. Eu acredito que para Deus leva mais a sério a unidade do que nós, né? E uma das coisas que eu cresci aprendendo é que eu precisava estar unido, eu precisava fazer parte da união da igreja. E é interessante isso porque são duas coisas totalmente diferentes. Você estar em união com as pessoas é uma coisa, mas você está unido, você está em unidade é uma outra coisa totalmente diferente, porque unidade quer dizer que você formou um com aquela pessoa, correto? Deixa eu dar um exemplo aqui, eu não falei esse exemplo no domingo, mas é um exemplo interessante, que, por exemplo, quando você casa com uma pessoa, né, você vai no cartório, você faz todo o trâmite legal do casamento, mas aí, se caso esse casamento não ser consumado, ele tem que ser anulado. Ele pode ser anulado por quê? Porque não entrou em unidade. Então, quando a gente lê na Bíblia, que é até uma linguagem engraçada, né? Que fala fulano de tal, casou com fulano de tal e adentrou a fulano de tal, na realidade, ali está falando da unidade do casal. Isso é tão forte diante de Deus, porque um casal, quando ele entra em unidade, há uma coisa muito interessante, porque só na matemática de Deus que 1 mais 1 vira 1. Em toda a matemática que nós conhecemos, 1 mais 1 é 2. Mas quando há unidade do casal, quando eles consumam o casamento, eles deixam de ser 2 e eles passam a ser o quê?
uma só carne, ou seja, agora houve uma unidade. E a partir daquele momento, Deus pode ministrar a bênção do casamento, porque estão operando em unidade. Só em caso você não esteja em unidade com seu cônjuge, corre lá, acerta tudo direitinho, esteja em unidade, porque o Senhor pode ministrar a bênção. Isso é uma coisa tão importante, querido, e espiritualmente falando, isso é muito sério, porque às vezes nós deixamos a unidade com o nosso cônjuge por causa de uma coisa tão simples, de uma coisa tão boba, não é verdade? Às vezes porque você se aborrece ou alguma coisa assim, hoje não é encontro de casal, pode ficar tranquilo, mas o que acontece? É uma coisa tão boba que vai bloquear as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, se você pensar na unidade diante do Senhor, você vai ter a habilidade de evitar essas coisas com mais facilidade, entendendo que para Deus ministrar a bênção, você precisa estar em unidade. Quem está comigo, diga amém. Amém. O segundo ponto que eu falei para os irmãos lá é que Deus, ele sempre nos prepara para poder derramar a glória dele. Por que Deus pede essas preparações, tanto a Moisés quanto para Josué? Porque ele estava a ponto de fazer uma manifestação de seu poder muito grande. E por causa disso, o Senhor, então, ele vai pedir a santificação. Ele vai pedir o povo para se juntar. Ou seja, tem duas coisas importantíssimas que eu preciso manter. Eu preciso manter a unidade e eu preciso manter a santificação. A unidade e eu preciso manter a santificação. Eu preciso manter a unidade com os meus irmãos e eu preciso manter a minha santificação. É interessante que quando você tem uma situação, talvez, vamos dizer assim, desagradável com algum irmão, acontece algum imprevisto ali, digamos que haja uma confusão ou uma discussão e alguém sai ofendido, você tanto quebrou a unidade quanto você quebrou a sua santificação. Entende isso? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Nós somos um povo que desejamos a glória de Deus. Quem quer a glória de Deus? Todos queremos. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver o Senhor operar, mas nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar desta maneira. E aí, queridos, como eu só para adiantar aqui e chegar no ponto que eu quero chegar, nós precisamos entender que Deus, ele não vê unidade como nós vemos. Deus vê isso de maneira diferente. Como eu disse para você, o exemplo do casal, correto? Mas vamos para a aula de matemática. 1 mais 1 é quanto? Mais 1. Então, está certa a conta de vocês. Só que quando Deus está falando de unidade, Ele está falando de unidade comparando com a própria essência dEle. E qual é a essência do Senhor? Ele é triuno, correto? Só que na triunidade do Senhor, não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Qual que é a conta? Quem sabe a conta aí? Não vale quem assistiu. Alguém sabe a conta? A conta correta é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual ao quê? 1. Então, se alguém falar para você que a trindade é 1 mais 1 mais 1 igual a 3, está errado. Trindade é 1 vezes 1 vezes 1. Está certo a conta aí, Júnior? Tá beleza aí? Então, o que acontece? Eu preciso entender esse princípio, porque Deus, quando está falando de unidade para nós, Ele está falando baseado na unidade dEle. Entende? Quando o Senhor fala, Douglas, eu quero que você viva em unidade, o modelo que o Senhor está usando para falar sobre unidade é o próprio modelo de quem Ele é. Esse ser que nós adoramos e que nós veneramos, o que nós vemos a igreja para poder adorar e que nós damos o nome de Deus, Ele é triuno. Então, ele trabalha sempre em unidade. Então, veja bem, o que é união, irmão Douglas? União, na realidade, são pessoas juntas com objetivos individuais. Ou seja, elas estão juntas, elas estão em união. Todavia, os objetivos dessas pessoas são objetivos individuais. Elas têm agendas pessoais individuais. Por exemplo, eu posso estar em união com o André, mas eu não estou em unidade com ele. Entende isso? Eu posso estar em união com você para fazer um projeto, para dedicar um projeto, mas isso não quer dizer que eu esteja em unidade. E a outra coisa que eu falei para o pessoal, no caso, é que unidade, na realidade, são essas mesmas pessoas, mas elas têm um propósito comum e elas têm um mesmo objetivo. E é nesse sentido que o Senhor,
está falando de unidade. E aí a parte que eu preguei domingo, eu já terminei aqui para vocês. E eu queria falar com vocês sobre isso. O que é que atrapalha a unidade dentro da casa do Senhor, dentro do reino do Senhor? E eu louvo a Deus que aqui em Marlboro nós somos uma bênção, viu, querido? Nós estamos aqui que é uma graça do Senhor, todo mundo está unido. Eu não estou pregando essa mensagem por algum motivo específico, mas a questão é que eu preciso entender a unidade do ponto de vista de Deus. E às vezes eu quebro a unidade do Senhor por causa da minha própria agenda. Quem tem uma agenda pessoal aqui? Todo mundo, correto? Mas quando nós estamos falando da obra de Deus, entende isso? Eu sei, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ter o seu dia normal, tem que pagar suas contas, tem todos os seus propósitos, mas quando eu estou falando referente à igreja, quando eu estou falando referente à obra de Deus, e eu estou comunicando com os meus irmãos, nós precisamos estar em unidade. Eu não posso trabalhar na casa de Deus estando fora da unidade dos meus irmãos. Porque o Senhor, Ele zela disso. O Senhor quer que isso aconteça. Então, veja bem, eu tenho as minhas situações, eu tenho as minhas coisas para resolver, mas quando eu adentrei a casa do Senhor, ou quando eu estou tratando de alguma coisa referente à casa do Senhor, e quando eu falo referente, pode ser o louvor, pode ser a porta, pode ser limpar o banheiro, pode ser estar no som, pode ser qualquer área da igreja, na salinha, eu preciso estar em unidade. Por que eu preciso, Douglas? Porque o Senhor está liberado para poder liberar a bênção sobre você. Mas se você não está em unidade, o que o Senhor estava ministrando no meu coração sobre isso? Muitas das vezes, o que faz quebrar a unidade? O que quebra a unidade é a minha agenda individual. Que é o quê? Quando eu deveria estar operando na agenda do Senhor dentro da casa de Deus, eu estou operando na minha agenda. E nós pelejamos o tempo todo com duas agendas. Veja bem, 3 agendas. O Senhor tem uma agenda estabelecida, não é verdade? Você tem a sua agenda e o diabo tem a agenda dele. E ele quer cumprir a agenda dele de todo jeito. O Senhor vai cumprir a dele, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Mas eu estou falando hoje específico para vocês, irmãos, sobre as nossas agendas pessoais que interferem na unidade do corpo de Cristo. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando só dessas 4 paredes. Quando eu falo da igreja, eu estou falando da unidade do corpo de Cristo. E você faz parte dessa unidade. E por que eu estou trazendo essa mensagem nessa noite? Porque eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ver milagre. Eu quero ver o Senhor operando nesse lugar. E just in case você vai ser a pessoa que vai atrapalhar isso aí, eu estou te dando um conselho hoje. Não faz isso, pelo amor de Deus. Porque nós estamos buscando o mesmo propósito, nós servimos a um Deus só, nós servimos ao mesmo Espírito, nós estamos conectados pelo mesmo sangue, foi o mesmo sacrifício que nos alcançou. E nós precisamos viver em unidade. As coisas para nós precisam ser coisas comuns. A Bíblia vai dizer que no início da igreja, tudo era comum para aquele povo, eles viviam e as coisas todas eram comuns. Então, quando se trata da igreja, da obra de Deus, nós precisamos estar em unidade. Nós não podemos estar separados. Ou seja, o que acontece com o André é meio que, não é um problema diretamente meu, mas é meio que um problema meu também. Porque se o irmão André não estiver bem e ele for subir para trocar o louvor e ele não estiver em unidade, a atmosfera do culto toda vai mudar. Por que eu quis orar antes de começar a mensagem? Agora eu estou começando a esquentar, irmão, está ficando bom agora. Porque eu vim num dia muito corrido, então eu cheguei aqui com o meu sangue muito agitado, falei assim, eu só preciso me acalmar, para eu poder, porque senão quem vai ficar prejudicado? Vocês vão ficar prejudicados, porque eu não estou na unidade que eu preciso estar. Então, querido, isso é uma coisa muito importante. E quando nós decidimos manter a unidade, e eu quero passar bem rápido nisso aqui, antes de ir para os baldinhos ali, eu preciso entender que quando eu decido, irmã Jean, manter a unidade no corpo, em algum momento eu vou ter que ser ferido. Eu vou sofrer o dano. Entende isso? Tem muitos obreiros aqui, alguns que vão ser consagrados agora, tem vários obreiros que já servem na casa do Senhor.
essa é uma mensagem que ela nunca saiu do meu coração, querido, porque se eu quero manter a unidade de Cristo, em algum momento na obra de Deus ou na casa de Deus, é possível que eu tenha que sofrer o dano. É possível que eu tenha que pedir perdão mesmo não estando errado. Mas é por causa do Douglas? Não, mas é por causa da unidade de Cristo. É possível que, dependendo de alguma situação, eu vou ter que abrir mão. E por mais que eu não goste de abrir mão, mas eu abro, sabe por quê? Não é porque eu gosto de abrir mão, não é porque eu sou aquele que na hora que a trombeta tocar, eu vou ser o primeiro da fila, assim, entrando para o céu adentro. Não, não é por isso. Mas é porque eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo. E quando eu faço parte desse corpo, e os meus irmãos também fazem parte desse corpo, todos os órgãos são necessários. Então, unidade é você estar ligado. Por exemplo, se algum dos irmãos aqui ligar para você e falar assim, estou passando, ou supondo que alguém vai lá no grupo um dia e fala, irmão, estou passando uma luta aqui, pelo amor de Deus. Eu acredito que a maioria da igreja vai parar lá no seu trabalho, onde você tiver pelo menos um clamor lá pelo irmão, de 1 minuto você vai levantar. Porque, querendo ou não, nós passamos a fazer parte da vida das outras pessoas. Há o tanto de irmãos e amigos e família que eu tenho aqui, pessoas que eu nunca vi na minha vida. Tudo estranho, irmão. O que eu convivo há mais tempo aqui é a irmã Kênia, que está aqui hoje. Imagino que não é nem minha esposa, né? Talvez você achou que eu ia falar que era minha esposa, mas a irmã Kênia é a pessoa que eu conheço há mais tempo de todo mundo que está aqui. E eu nunca tinha visto ela até 20 anos atrás. 21 anos atrás. O André entrou para a família, já veio com a prima. Entendeu? As outras ali eu vi nascer. Ah, não, gente, tem a minha tia aqui. Ó. Obrigado, tio, eu esqueci da minha tia. Eu convivo com a minha tia mais tempo, tá certo. Perdão, eu errei aqui. Passou batido. Depois da minha tia, a irmã Kênia. As meninas do Júnior eu vi nascendo. Está tudo grande hoje, moça. Então, querendo ou não, você passa a fazer parte da vida das pessoas e você precisa entender que você está conectado com essas pessoas através do sangue de Jesus, mas você também está conectado na comunidade. E na comunidade, o Senhor quer que nós sejamos unidos. Unidos em unidade, senão você vai confundir com a união. Agora, eu vejo que nós trabalhamos em união muito bem, queridos. Nós somos bons demais para ser unidos. Demais. Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma coisa. E a união, eu não estou dizendo que é ruim você ser assim. Eu só estou te dizendo que quando Deus olha para nós, Ele está buscando uma unidade, não uma união só. Porque nós conseguimos fazer uma festa aqui na igreja, e na hora que terminar aquilo tudo, arrumou tudo, cada um sai para o seu canto. Alguns dias atrás, aconteceu isso lá no serviço. Eu precisei mandar 2 turmas para o serviço. E elas foram. Foi que as 2 turmas fizeram o serviço rapidinho, na hora que terminou, cada um foi para o seu canto. Embora eles estavam trabalhando em união, eles não eram uma unidade. Cada um foi tomar conta daquilo que tinha que tomar conta. Agora, no corpo de Cristo, não é assim. No corpo de Cristo, nós precisamos nos preocupar e ter o cuidado de realmente entender que nós somos uma unidade, nós não somos... Mas, Douglas, como assim esse negócio de unidade? E aqui é a mensagem que eu quero trazer para você, que é o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e eu usei essa demonstração, e eu fiquei assim, não é justo eu falar isso só lá em Chelsea. Então, eu tinha que trazer para vocês também isso aqui, para vocês poderem entender isso aqui. Por quê? Jesus está falando assim, olha, no versículo 21, olha, para que todos sejam o quê? Uma união? O que está escrito aí? Para que todos sejam um. Aí ele vai falar assim, ó, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Você percebe que o Senhor está falando de outro tipo de unidade? Agora, tem alguém que tem uma Bíblia em inglês aí? Você tem um aí? Tem? Então, abre aí no versículo, por favor, no João 17, no versículo 21. Eu vou pedir ela para ler para a gente, só para a gente pegar esse... Está aí ou não está? Se não tiver, não tem problema. Está aí? Ok. Oi? Está aí também? Você quer ler? Tá bom.
Ô, vai, essa Bíblia sua, ela é bem assim. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Lê de novo aí para nós devagarzinho. Bem devagar, quase parando. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Então, irmãos, é a mesma palavra que eu li. Só que ali no inglês, essa palavrinha in é que faz toda a diferença. Porque essa palavrinha in ali no inglês, ela tem a conotação de towards the inside, indo para dentro. Entendeu? Então, quando Jesus está falando assim, olha, para que todos sejam um, ele está falando o seguinte: eu quero uma unidade que todos estejam dentro. Aí ele vai falar assim, olha, como tu, ó Pai, o és em mim. Como tu, ó Pai, o és, não é do lado, é dentro. Em mim. Aí ele vai falar assim, olha, e eu em ti. Parece que é um texto até um pouco engraçado, né? Como eu em ti. Ou seja, é Deus em Jesus e Jesus em Deus. Aí ele vai falar o seguinte: e eles também estejam em quê? Só que você acha que está assim? É dentro. Então, quando Deus está falando de unidade, Christian, quase que saiu Christopher, mas eu falei certo. Ele está falando nesse sentido, de estar dentro, de estar unido, e ele está comparando com a unidade do Senhor. Porque não existe divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora se alguém alguma vez pensou isso aí, não existe. É impossível o Pai tomar uma decisão, Jesus outra, o Espírito Santo uma outra. Correto? Porque eles estão em sincronia. É um dentro do outro, igual ele está falando aqui. Agora, irmão, imagina. Deu para você entender a demonstração do vasinho aqui? Amém. Deixa eu tirar ele aqui. Agora eu quero dar para você um exemplo de unidade, e esse aqui é exclusivo para a igreja de Marlborough. Amém? Imagina você um galpão. Imagine um galpão bem grande, da Boeing. Imaginou? Dentro da sua mente tem um galpão aí agora, e tem? Agora imagina que todas as peças de um avião 777 estão dentro desse galpão. Imaginou aí? Tem que ser uma coisa grande, né? Só que todas essas peças, irmão Wallace, estão desmontadas. Todas estão ali e elas estão desmontadas. Cada uma no seu lugar. Está todo mundo comigo aí? Para não perder? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem um avião dentro daquele galpão? Sim. Sim ou não? Sim. Não, irmão, calma, irmão. A irmã já quer pular, vai revelar. Tem um avião dentro do galpão, irmão? Sim ou não? Sim. Agora a pergunta que eu te faço: esse avião tem condições de levantar voo? Por que ele não tem condição de... Tá, mas que mais? Vamos ver se vocês vão chegar lá. Não estão montadas. Que mais? Vamos lá. Qual que é o estado que a peça está naquele momento? Ela está em estado individual. E aí vai ter alguém que vai falar assim, olha, nós vamos começar a montar isso aqui. E aí eles começam a encaixar uma peça. Agora, o interessante, André, é que a turbina ela não fica só apoiada ali no avião. Tipo assim, ela apoiou aqui, vão levantar voo. Ela não fica assim não, irmão. Ela fica tem um parafuso assim que atravessa ela, para ela ficar conectada. E aí eles vão começar a montar esse monte de peça, e vai chegar uma hora que aquele avião vai estar o quê? Completo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
Dentro do galpão agora, depois de montado, tem um avião lá? Não tinha um avião anterior? Qual que era o problema do outro avião anterior? Cada peça no seu lugar, separadamente. Ele tinha como levantar voo? Não. Agora, esse que está montado, que foi todo juntado, ele pode levantar voo? Ele pode levantar voo. E aí agora nós temos um avião que ele só pode levantar voo porque todas as peças foram unidas, uma dentro da outra. O fio dentro do outro, dentro daquele soquetezinho, a pintura já ficou ali agarrada na lataria, e foi fazendo tudo. Os bancos foram colocados com parafuso, porque tudo agora está conectado àquela máquina absurda, que em nome de Jesus eu vou entrar nela para ir lá no Brasil, só passear e voltar. Ela tem condição de levantar voo, irmão, com mais de não sei quantas toneladas. E alçar uma altura mais de 37 mil pés de altura, talvez altitude de cruzeiro, dependendo do voo que estiver sendo feito. Mas em alguns meses atrás, era apenas peças dentro de um galpão, porque estava no seu estado individual. Quem entendeu a mensagem aí comigo? Porque se nós entendermos isso, aleluia, que nós precisamos do outro, e eu preciso estar dentro do outro, e nós precisamos estar juntos em todas as coisas, em unidade em Cristo, nós vamos começar a entender que como igreja do Senhor, um vai encaixar no outro, você está entendendo? Um vai encaixar para poder fazer o louvor, o outro vai encaixar na voz do coral, o outro no teclado, e quando a gente vê a igreja, que aparentemente talvez é um monte de peça dentro de um galpão, ela vai estar toda junto formando na realidade, aleluia, um avião potente para poder levantar um voo, e lógico que eu estou falando de um voo espiritual. Eu amo o Senhor, sabe? Eu acho que Deus é fascinante em umas coisas. Eu acho que Deus, Ele deve ter, esse é só um pensamento meu. Sabe aqueles aviões de cargueiro? Que eles não têm um espaço para poder tomar velocidade? E eles têm um negócio, tipo um estilingue, assim, que puxa o avião lá atrás e empurra ele. Eu vejo Deus mais ou menos dessa maneira. Tem hora que Ele pega a gente assim, puxa um estilingue e empurra. Mas aquele avião que está ali sendo empurrado, ele um dia estava dentro de um galpão, era só peça, e o Senhor foi juntando as peças. Agora, para você pensar isso comigo. Se Deus é interessante ou não é. Eu nunca tinha visto a Adriele na minha vida. Eu não conhecia o irmão Kennedy. A irmã Simvalda, há uns 20 e poucos anos eu conheci. Entende? Essas meninas que estão aqui, ó, as duas aqui do Júnior, elas nem existiam 20 anos atrás. Só em Deus que elas estavam. E Deus escolheu todas essas pessoas de estado diferente, de lugar diferente, colocou tudo dentro desse galpão aqui, e falou, vamos começar a trabalhar com esse povo em unidade, porque só em casa eles se unirem, eu vou ter a habilidade de arremessar eles para o lugar aonde eu quero que eles cheguem. Eu vou poder dispensar sobre eles a minha glória. Irmão, nós pedimos a glória de Deus, eu falei isso com os irmãos no domingo, eu acho que às vezes nós não temos muita ideia do que nós estamos pedindo. Nós queremos a glória de Deus, nós queremos o poder do Senhor, nós queremos que Deus faça na nossa vida, mas nós precisamos nos colocar no local onde o Senhor pode fazer. Porque isso não é algo pequeno que nós estamos pedindo, não, irmão. Agora, a pergunta que eu tenho para você é qual é a agenda que você tem que não permite você estar em unidade com o corpo? Qual é a agenda? O que faz que você não... Sabe, tipo assim, que agenda pessoal é essa? Porque o Senhor falou, Douglas, muitas agendas pessoais suas precisam cair por terra para que a minha agenda seja estabelecida. Já parou para pensar isso? Toda vez que Deus te promove para alguma coisa, Ele te permite que você perda algo. Perca algo. É perca mesmo já? É isso mesmo. Porque tem uma colocaçãozinha, eu sempre erro, né? Perda substantiva, perca. Depois tem que escrever para mim, vou estudar isso aí, mano. Perda é substantivo? Ok. E o outro? E perda é verbo. Ok. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falando uma coisa, eu não quero escolher nada, porque toda vez que eu escolho, eu perco. Eu sofro alguma perda. E é verdade. Obrigado. Eu sofro alguma perda.
Porque ao escolher algo, eu deixei de escolher o outro. Ao escolher uma vida com Deus, eu estou deixando de escolher as outras coisas. E o Senhor falou muito forte comigo sobre as minhas próprias agendas, que eu faço, eu estipulo. E o Senhor está falando o seguinte: olha, você precisa se encaixar na minha agenda, porque eu sou um Deus de unidade. Deus só realiza em unidade. Deus só move em unidade. Então Deus trabalha dessa maneira, querido, e é importante a gente entender isso, porque a unidade que o Senhor está falando é de estar realmente tudo junto. E às vezes nós crescemos muito, né? E na verdade nós precisamos diminuir. Nós precisamos ficar menores, diminuir, para que Ele possa crescer em nós. Nós precisamos tomar uma outra posição. Uma das coisas que o Senhor falou muito forte comigo é sobre estar em Jesus. Estar dentro de Jesus. Porque Paulo ele vai falar assim: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu entendo o que Paulo está dizendo e a conotação que ele está falando. Mas na realidade é porque Paulo está em Cristo, que Cristo pode aparecer nele. Entende? Pelo fato de Paulo estar vivendo em Cristo, Cristo reflete em Paulo o tempo todo. Por isso que ele fala: já não aparece mais eu. Vou colocar a palavra aparece para você entender o que eu quero dizer. Já não aparece mais eu, mas Cristo que aparece. E uma das coisas que o Senhor falou muito comigo sobre a unidade é que para obter unidade você precisa morrer, você precisa largar o seu eu. E eu estou falando o eu dentro das questões do Senhor. Eu sei que você vai ter suas vontades, você vai ter, mas eu estou falando, quando se refere à obra de Deus, eu tenho que deixar o meu eu. E uma pessoa que eu não posso deixar de citar é João Batista. Porque quando Jesus apareceu, sabe o que João Batista falou? A partir de agora, até agora eu estava batizando, eu estava fazendo a obra, eu estava fazendo de tudo que eu precisava fazer. Mas Jesus apareceu agora. E porque Ele apareceu, então a partir de agora é necessário que eu diminua e Ele cresça. Jesus só pode aparecer em nós se nós estivermos em unidade. Jesus só pode aparecer em nós se nós estivermos em santificação. Jesus só pode aparecer em nós se nós estivermos pequenos diante dele. Agora, você sabe o porquê que Deus quer que você diminua? Por que Jesus quer que você diminua? E às vezes parece uma coisa difícil, porque a gente fica, nossa, toda hora alguém está falando para a gente morrer, né? Para a gente poder diminuir. Todo mundo quer crescer, irmão. A nossa verdade é que eu quero é crescer, eu quero ser grandão, eu quero fazer aquilo. Essas são as nossas agendas. Mas hoje eu entendo o que o Senhor quer dizer. Porque quando o Senhor está falando que eu preciso diminuir, se eu diminuir, eu vou caber direitinho dentro de Jesus. Aí eu vou poder falar o que Paulo disse. Porque se eu estou desse jeito em Jesus, e eu estiver andando num lugar, está aparecendo eu? Quem que vocês estão vendo aqui? É Jesus. O mais interessado nessa obra é o Senhor Jesus. E uma das coisas que o Senhor falou para mim, quando eu entendo a unidade do Senhor, eu entendo que eu não preciso aparecer, mas o Senhor que precisa aparecer. Por isso que a gente prega tanto sobre morrer, que ele morrer, e a gente tem que morrer mesmo. Você sabe por quê? Porque toda hora nós ficamos ofuscando Jesus. Você já observou quando você ofusca Jesus? Por exemplo, você sabe qual que é o meu maior dilema hoje que eu estou aprendendo? Vou compartilhar com vocês. Vocês perceberam que, além do cansaço do meu dia, eu não falei mais nada até agora sobre mim, particularmente? Quer dizer, só falei também da pessoa que eu conheço. Mas o Senhor falou para mim para tirar o Douglas da mensagem. E a gente está acostumado a falar da gente, vou contar um testemunho ou outro, mas o Senhor falou claramente, eu quero que você tire você da mensagem. Porque senão eu vou falar muito de mim aqui, e eu não sou interessante, irmão. Eu tenho muito defeito, eu tenho muita coisa que precisa mudar. Mas o Senhor quer que Ele apareça. É Ele que precisa aparecer. It's all about Him. É tudo sobre Ele. Não é sobre a gente.
E às vezes nós entramos dentro da igreja e nós temos a nossa própria agenda, nós estipulamos uma coisa e o Senhor está falando, não, não é sobre vocês, não é sobre 4 paredes, não é sobre Jesus. Por isso que é tão difícil aniquilar nós mesmos. Porque a gente precisa falar assim, olha, eu vou deixar eu de lado para poder falar de Jesus. Para ele poder aparecer. Agora, veja bem, querida, a pergunta que eu tenho para você, qual é a parte de você que não está cabendo dentro de Jesus? Qual é a parte da sua vida, da sua história, que não está fitting in, não está entrando? Você até tenta, mas fica assim, sabe? E a Bíblia está falando que eles estejam em nós, como nós somos um. Eu preciso estar em Jesus de uma maneira que eu esteja tão unido nele, que eu sou um com ele. Parece, esse texto é interessante porque é como se fosse assim, é um dentro do outro, entendeu? E é dessa maneira, mas é o que o Senhor está falando, nós precisamos ser um. E dessa maneira o Senhor vai pegar e ele vai ministrar a bênção do Senhor. Uma das coisas que eu falei com os irmãos, isso é muito interessante, eu gostaria que vocês realmente tivessem isso na sua mente, o porquê vocês vêm à igreja, irmão. Jesus já perguntou isso para você? Já perguntou para você, André? Por que você vem na igreja? Ah, porque eu quero adorar. Tudo isso aí são respostas louváveis. Mas eu vou dizer algo que o meu tio me ensinou um dia. Meu tio não é crente, eu não gosto de crente, e eu era crente. Ele falou, Douglas, só tem 3 tipos de crente. Isso no dizer dele, tá, querido? Eu não estou dizendo que é só esses 3 tipos, não. No dizer dele. Ele fala, tem aquela pessoa que vai para a igreja porque ela é sozinha, então ela acha alguém para confraternizar, ela tem um social na igreja, ela acaba desenvolvendo um grupo de amizades. E é errado desenvolver um grupo de amizade na igreja? De forma nenhuma. Mas ele está falando assim, tem pessoa que vai lá só para fazer isso, só isso. Tem aquele que vai para a igreja porque ele tem alguns interesses pessoais, que é o que eu falei para você sobre as suas próprias agendas. Irmão, você vai se surpreender se você começar a perguntar ao Espírito Santo, Senhor, quais são as minhas agendas dentro do seu reino? Não fala igreja não, dentro do seu reino. As minhas agendas, que o Senhor quer que eu não tenha elas mais. Entendeu? Você vai se surpreender. É igual eu caí na obediência de orar a oração que o pastor Daniel mandou. Cheguei lá no quarto e falei, quem que é o Douglas Amorim? Ainda bem que o Senhor fez a obra, porque senão eu ia ficar arrependido e morto, talvez, porque são orações que a gente precisa fazer. Por que você vem na igreja? Qual o seu interesse? Tem pessoas que vêm na igreja por interesses pessoais, porque eles almejam alguma vantagem, ou algum benefício, ou alguma coisa da própria comunidade que eu estou falando. Lógico que nós almejamos benefícios da parte de Deus, mas eu estou falando da própria comunidade. Agora, tem esse terceiro tipo de crente, que é aquele que vai à igreja porque ele acredita em Jesus. Ele quer Jesus, irmão Wallace. Ele quer que Jesus apareça nele. Ele acredita no arrebatamento da igreja. Ele quer ir morar no céu. Quando ele dorme, ele sonha com as ruas de ouro. Ele sonha com o arrebatamento, ele sonha ele chegando dentro do céu, ele sonha com a mansão celestial, ele sonha com os galardões. Existe essa pessoa, e aquele dia eu falei para o meu tio, eu quero ser esse terceiro aí. Só que eu só não imaginava o tão difícil que é para ser. Que é abrir mão daquilo que eu penso, abrir mão daquilo que eu acho que é certo, abrir mão daquilo que eu acho que não, é dessa maneira, dessa forma, para entender e falar assim, Senhor Jesus, como que o Senhor quer que faça? Uma das coisas que o Senhor tem me falado muito, você não é o principal. Vira para a pessoa do seu lado aí. Fala para a Simvalda aí, irmã Lélia, ó, não deixa sozinha não. Fala para ela, você não é o principal. O Júnior fala para a irmã Jéssica aí, ó. Mas fala com autoridade, irmão. Eu sei que... Você não é o principal. Pode falar, eu não sou o principal, não. Quem é o principal, irmão? Jesus. É Jesus. É por causa dele. Quem canta aquele hino? É por causa dele que eu estou investindo a minha vida. É por causa dele, irmão, que você vê lá de 1000. Você acha que é para ouvir o irmão Douglas pregar mesmo? Se você acha que aí você vê que enganado hoje, e Deus vai te tirar desse engano. Se você acha que você saiu lá de Urso, pegou o seu carro, gastou sua gasolina, o seu tempo, o seu dinheiro para se conduzir até aqui para ouvir eu pregar mesmo, você está falando sério?
Não é verdade, irmã Lélia? Concorda comigo aí, minha filha, em nome de Jesus? E está entendendo? Não é sobre a gente. É sobre o Senhor. Você não veio aqui por causa do... E deixa eu te falar uma coisa. E eu assustei o dia que o pastor Daniel falou isso, mas eu já estou com a graça suficiente para falar a mesma coisa que ele disse aquele dia. Eu não vim aqui por causa de vocês não, meu querido. Por mais que eu ame todos vocês, eu preferia hoje, na hora que o irmão me ligou, falou: Douglas, estou colocando a lenha aqui na churrasqueira agora. Eu recebi ligação alguns minutos antes de vir para o culto. Eu estou pondo a lenha na churrasqueira agora, vem para cá. Ele esqueceu do culto de Marlboro, tá? O culto dele é na terça. Ele vem para cá, traz as meninas para cá, a carne já está aqui preparada, eu já estou pondo a lenha. Eu falei: ô irmão, hoje eu tenho um compromisso, aleluia. Hoje eu fiz um combinado com alguém. O dia foi cansativo, eu trabalhei bastante, foi muito conturbado, um monte de coisa para resolver, mas eu tinha um combinado com alguém, e esse alguém não era vocês. E eu amo vocês em Cristo Jesus, vocês fazem parte da minha vida, eu estou unido a vocês de certa forma, por causa do corpo de Cristo, mas não era por causa de vocês. Deixa eu te falar a verdade, se fosse por causa de vocês só... Sabe, querido, talvez eu teria optado por aquela Coca-Cola gelada, aquela latinha do San Pellegrino de limonada, e aquele cupim sendo cortado com gordurinha em cima da farofa. Então, hoje eu vim falar para vocês uma mensagem tão simples, ela é tão simples que às vezes ela é até difícil de falar um pouco muito sobre ela, mas não é por nossa causa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou descobrindo isso agora também, junto com vocês. Eu já sabia, mas assim, no espiritual, eu estou vendo coisas agora, porque o que acontece? Quando você entende isso, o Senhor vai falar: não, ele está quebrado o suficiente. Ele já entendeu a missão. Eu já posso derramar sobre ele uma quantidade de graça, que se ele tiver que se exaltar, ele vai fazer igual Paulo. Se eu tiver que gavar de alguma coisa aqui, eu vou exaltar nas minhas fraquezas, porque você entende o que eu estou querendo dizer? É por causa dele, querido. E eu estou trazendo essa mensagem para vocês. Nós vamos fazer agora 3 anos e meio, né? Estamos indo para 4 anos de igreja aqui em Marlboro, de Bethesda e Marlboro. A igreja Bethesda está fazendo 21 anos de idade agora esse fim de semana. Nós vamos ter um fim de semana cheio de festa. O pastor Paulo vai estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai realizar muitas coisas. E Deus me deu essa mensagem no domingo e eu compartilhei com a igreja de Chelsea. Eu queria compartilhar com vocês. Se você quer a glória de Deus, se você quer a presença de Deus, se você quer viver o sobrenatural do Senhor, se você quer ver milagres na sua casa, se você quer ver a operação de maravilhas, deixa eu te falar uma coisa, você precisa estar em unidade. Porque só em caso você não tiver, e isso não é uma ameaça, vai estar todo mundo recebendo. E você vai estar falando: o que está acontecendo aqui nesse culto? Está todo mundo falando que está gostoso, está maravilhoso, está todo mundo pulando, saltitando e feliz. E você vai se perguntar: o que está acontecendo? Eu preciso entender que eu preciso estar unido. E a unidade, ela é muito importante para o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 1:10, vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Isso aqui é muito forte. E aí, às vezes, você fala assim: Douglas, mas você quer que a gente fica... É abitolado a palavra? Bitolado numa coisa só... Querido, quando nós estamos se tratando da igreja de Jesus, yes. E essa coisa só, sabe o que é? A mente de Cristo. O que o Senhor Jesus pregou. Não é sobre o pastor Daniel, não é sobre a pastora Gel, não é sobre o Douglas, não é sobre qualquer outra pessoa da liderança, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Então o Senhor falava comigo sobre isso, de estarmos em unidade. E querido, veja bem, tem muitas coisas na nossa vida que
precisam ser mudadas. E elas não são mudadas porque nós não estamos em unidade. E quando eu falo unidade, eu estou falando em comum propósito, em comum acordo. Veja bem que a própria palavra do Senhor diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele está? Quando tem só um, Ele está onde, irmãos? Eu já falei isso aqui já. Quando tem só um, Ele está onde? Dentro do coração. Está dentro de nós. Mas quando tem 2 ou mais reunidos, Ele está, a presença está ali, o Senhor está ali. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor quer derramar mais a presença dEle. O Senhor quer mover no nosso meio com sinais. O Senhor vai levantar pessoas aqui com visões. O Senhor vai levantar pessoas aqui com unção especial. Para prodígios, para evangelismos. Mas nós realmente precisamos estar em unidade. Unidos em um só espírito. Em um só pensamento. Em um só objetivo. Eu quero ir para o céu, querido. E posso te contar uma coisa? Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá. De preferência, se eu tiver a mesma mente que eu tenho hoje de lembrança, de recordar essa irmã que eu congreguei com ela lá na Bethesda, lá na cidade de Marlborough, em Massachusetts. Agora nós vamos fazer um louvor aqui no Coral Celestial. Você entende isso? É muito maior do que nós. É muito maior do que nós. É algo muito poderoso. Então essa palavra que é o que eu quero trazer para vocês nessa noite. Nós precisamos nos alinhar ao modelo de unidade que o Senhor Jesus estabeleceu. Pai, que eles sejam um, como o Senhor é em mim e como eu sou em ti, e que dessa forma eles também estejam em nós. Agora, irmão, eu termino minha palavra dizendo para você que o Senhor ali, Ele nos colocou dentro da unidade de Deus. Você já parou para pensar nisso? O Senhor está nos colocando dentro dEle. Você tem noção disso que eu estou falando para você? O Senhor está falando assim, não, eu quero que eles estejam em mim, Senhor, Pai, da mesma forma que eu estou em você. Que dessa forma, então, eles estejam em nós. E aí isso me dá um certo temor, porque como que eu posso ter mágoa do meu irmão estando dentro do Senhor? Como que eu posso guardar ofensas? Como que eu posso guardar questões pessoais? Eu estou chegando a um ponto da minha vida, querido, que as coisas estão perdendo valor. Você já passou por isso? Quem está aqui que tem mais idade do que eu, é normal essa época da vida isso acontecer com a gente? Porque eu estou chegando a um ponto que as coisas estão perdendo o valor para mim. Sabe o que é? Coisas que eu dava muita importância, era muito importante para mim, André. Hoje essas coisas já não estão tendo mais importância. Porque eu estou entendendo a cada dia mais o chamado do Senhor Jesus. Eu estou entendendo a cada dia que vai ficar tudo aqui. A traça e a ferrugem vai consumir tudo. E eu não quero ser reprovado diante do Senhor, sabe por quê? Porque eu não consegui deixar para trás alguma riqueza como o jovem rico. Eu não quero ser reprovado pelo Senhor porque eu fiz os meus tesouros aqui na terra. Eu não quero ser reprovado pelo Senhor porque eu não coloquei a minha fé firmada na rocha que é Cristo. Sabe um dia que o Senhor falou para mim que eu não conseguia largar nem meu sonho americano? Irmão, nós idealizamos esse lugar. Ontem eu conversei com uma pessoa. Essa pessoa foi tão direta, mais de uns 3 anos que essa pessoa não falava comigo por telefone e apareceu o nome dela na tela, eu falei, aconteceu alguma coisa. E a pessoa falou assim para mim, você está querendo ir embora? Eu falei, não estou querendo ir embora não, eu estou em paz, estou aqui, estou na benção. Aí ela falou, o que você fala da América? E começa a falar sobre a América. Irmão, eu já dei uma importância muito grande para esse lugar. Eu já coloquei esse lugar acima de Deus. Eu, não estou falando de você não, estou falando de mim. E o Senhor falou assim, como assim? Como assim esse país é mais importante para você do que toda a plenitude da terra? Como que você vai fazer a minha obra se eu quiser te enviar para outro lugar? Qual que é o maior propósito da sua vida? É a sua agenda ou é a minha agenda? Se o Senhor quiser mover vocês para abrir uma igreja lá em Santa Catarina, Gia,
e Jean. Tudo tão monte de Jean. Não, Jean e Jean. Imagina se o senhor quiser pegar o irmão Wallace aqui e mandar ele para um lugar para ele poder fundar um ministério. Pegar as outras irmãs e começar a colocar fazendo missão. E aí, será que você vai mesmo? Ou a agenda que você já tem estipulada aqui vai te prender aqui? E se uma pequena agenda dessa te prende aqui, como que vai fazer quando o senhor tocar a trombeta para te tirar daqui definitivamente? Irmão, você sabia que tem gente que tem medo do arrebatamento? E não é medo de que vai subir ou não vai subir, não. É medo de que não vai ter isso aqui mais. Eu acho que eu alcancei alguém aqui agora, aqui, os irmãos ficou meio eufóricos aqui agora. Mas vai acontecer o arrebatamento, eu nem casei ainda. E minhas meninas não vai ter tempo de crescer, não vai ter tempo de nada. Irmão, na hora que tocar a trombeta, eu não quero nem saber disso aqui mais não, irmão. Na hora que tocar a trombeta, e se Jesus me chamar em particular, se o arrebatamento acontecer para mim em particular amanhã, a mulher vai ficar aí, as meninas vão ficar aí, entendeu? Vocês organizam a fila lá no velório, faz o que for, não precisa choradeira nem nada, queima uma picanha, uma carne, não precisa preocupar. Deus vai colocar as coisas tudo no lugar, irmão. Eu quero é ver Jesus, eu quero é viver com Jesus. Eu não posso estar preso às coisas dessa terra. Vai ficar tudo aqui, irmão. O pastor pregou um estudo ontem que me bateu. Eu saí de Chelsea, eu apanhei demais lá ontem, irmão. Eu apanhei muito. Irmão, a gente arruma tanto embondo. A gente arruma tanta preocupação, toda hora está envolvido num negócio, fecha um negócio aqui, fecha um outro ali, faz o outro aqui, eu não sei o quê. E isso é coisa de homem, eu entendo também, mas, ei, peraí. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você entende o que eu quero dizer? E a mensagem foi para outro canto aqui, deixa eu voltar aqui para nós terminarmos o culto. Mas o meu tesouro, para concluir aqui, precisa ser o Senhor. Ele é o principal. Eu amo esse hino, é por ele que nós estamos gastando a nossa vida, irmão. A irmã Kenny acabou de voltar de uma cirurgia de coração, meu querido. O Senhor estava lá protegendo, guardando. O Senhor está realizando milagres no nosso meio. A nossa vida está sendo transformada. O Douglas de 10 anos atrás não é o mesmo Douglas de agora, e espero que não seja o mesmo daqui a 10 anos também. As pessoas que chegaram na igreja 2, 3 anos atrás estão recebendo o poder de Deus, estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Irmão, really que eu vou ficar preocupado com as coisas dessa terra mesmo? Eu tenho pensado nas coisas do céu. E eu tenho chegado à conclusão que para mim hoje mais vale viver a unidade de Cristo e ter a certeza que na hora que a trombeta tocar, eu vou partir com Ele, do que eu ficar tão empolgado nas coisas dessa terra e perder aquilo que eu tenho de mais importante. A irmã Leide é de Marlboro mesmo, ela é de Marlboro, outra irmã de Worcester. Ao tanto que vocês dirigiram hoje, irmão. Vocês já contaram as milhagens de quando vocês vêm para a igreja? Durante um ano? Nunca fizeram uma conta dessa, não? O tempo que você vem para a casa do Senhor? Imagina eu fazer tudo isso e eu não estar unido, eu só estar em união. Eu preciso estar, não estar em unidade, perdão, eu preciso estar em unidade. Amar meus irmãos e entender que quando eu estou em unidade, o Senhor pode derramar a bênção na minha vida. Tem coisas nas nossas vidas que elas precisam ser resolvidas através da unidade. Talvez você até é casado, irmão, você é unido legalmente com a sua esposa, mas você não está em unidade. Tem pessoas que às vezes o esposo ou a esposa, eles não são cristãos, são do mundo. Você precisa ser a pessoa que vai mostrar Jesus lá dentro da sua casa. Esse é um evangelho muito simples e básico. E é o evangelho que muda as vidas das pessoas. Amém? Vamos vir aqui para frente, vamos orar. Chama a Priscila para mim, um de vocês, por favor. O irmão Júnior ou a irmã Lélia podia achar um hino lá sobre unidade, irmã Lélia? Ou aquele que é por ele que eu estou.
Por favor. Ô, irmãos, pode vir mais para perto, que nós estamos unidos, viu? E eu quero nessa noite celebrar o Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e pela unidade que Ele tem estabelecido entre nós.